pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu faço para amenizar as minhas acnes com a maquiagem. É algo bem simples, tá? Mas que eu faço sempre que eu quero dar uma cobertura maior pra não ficar, né, aparente. Então eu começo com o hidratante. Esse hidratante ele é bem leve. Eu sempre uso hidratante antes da maquiagem. Não há nenhuma vez que eu me maquie sem hidratante, porque o aspecto que a pele fica com o hidratante ele é bem mais bonito e ele evita que a pele fique ressecada, fique com uma textura ruim. Então eu acho que é um passo muito importante. Esse hidratante ele é bem levinho, não é o mesmo que eu uso antes de dormir, porque eu uso mais forte, né, mais denso. Mas antes da maquiagem ele é muito bom. Ultimamente eu tenho gostado de usar os dedos para espalhar ela no rosto. Então primeiro eu aplico no rosto e depois eu venho com a esponjinha úmida, tá? Pra esfumar toda essa base pelo rosto. E eu tenho gostado bastante de fazer uma camada bem fina. E por mais que minha pele ela seja acneica, ela tenha acnes, manchinhas e marquinhas, eu prefiro fazer primeiro uma cobertura fina com a base e depois vir com o corretivo somente nos pontos onde tenho necessidade. Eu acho que fica uma pele mais bonita, uma textura mais bonita, porque eu conseguiria também fazer só uma camada mais grossa de base, por exemplo. Ela me traria mais cobertura, mas a pele acneica ela já tem uma textura, né? Em muitos dos casos, às vezes é só uma manchinha, mas às vezes tem um relevo, tem uma textura. E quanto mais grossa a camada de maquiagem, mais aparente fica. Então, eu gosto de passar uma camada fina e espalhar muito bem. Esticar mesmo essa base em todo o rosto. E agora eu tô passando na pálpebra só a sujeirinha que tá na esponjinha. Porque normalmente eu não passo na pálpebra, tá? Mas como eu vou fazer uma sombrinha, aí eu decidi passar pra ficar mais uniforme o tom da pálpebra e também pra pigmentar melhor a sombra. E agora eu venho com o corretivo. Eu vou aplicando o corretivo nas partes onde eu tenho manchinhas, onde eu tenho acnes. Enfim, qualquer ponto onde eu queira neutralizar o tom. Eu sei que eu posso usar corretivo colorido pra fazer isso, mas eu não uso, tá, gente? No dia a dia eu faço o mais simples que eu posso. Tem essa técnica de fazer a correção de cor, né? Mas ela acaba levando um pouco mais de tempo, então pro dia a dia pra mim fica inviável. E aí eu vou aplicando e vou esfumando também esse corretivo, dando batidinhas com o dedo. Eu percebo que assim ele concentra melhor a cobertura e não deixa uma camada grossa, como com um pincel, por exemplo. E eu percebi que a esponjinha, pra fazer isso, ela acaba tirando um pouco da cobertura, tá? Então assim, com os dedinhos foi a maneira mais delicada e que mais segurou a cobertura que eu consegui testar. Então eu vou fazendo isso por todos os pontinhos do rosto que precisam de cobertura. E aí, se for necessário, eu aplico mais também, tá? Vou aplicando e, enfim, eu vou fazendo quantas camadas eu achar que são necessárias e você vai medindo, né? Eu não faço, assim, eu faço um tanto que dê pra cobrir, mas que não fique tão pesado, né? E aí passo também na testa, que eu tenho algumas manchinhas, não tenho relevo, mas tenho manchinhas. E, enfim, vou retocando. A testa eu tenho bastante marquinha assim, tipo, não é espinha, sabe? Mas é tipo, não sei dizer, gente. Isso me incomoda muito, tá? É uma das coisas que mais me incomodam é ter a testa com esse relevo de espinhas, assim, não sei dizer, de cravinhos talvez. E, enfim, agora eu vou aplicar o corretivo abaixo dos olhos, tá? Então eu aplico ele. Esse corretivo que eu tô usando, ele é mais amarelinho, porque eu prefiro, tá, gente? Eu não gosto de iluminar abaixo dos olhos com um corretivo muito claro e num tom muito frio, porque eu acho que ele acentua muito mais as olheiras e textura de bolsinha embaixo dos olhos, então eu
dedos eu não tenho necessidade de retocar, porque com os dedos eu consigo esfumar o blush sem que ele encoste na cobertura da espinha. Mas enfim, aí eu dou uma tocadinha onde precisa e depois eu venho com essa esponjinha. E gente, eu fiz um acidente, caiu um monte de pó em cima do meu sofá. Foi um trabalho pra limpar isso, mas tudo bem. Então eu gosto da pele com esse glow, tá? Mas eu passo um pó pra não transferir, pra segurar mais a oleosidade e a maquiagem. Então eu venho com esse pó bem fininho, com essa esponjinha mesmo, pra aplicar nos pontos onde eu quero dar uma matificada assim. E aí eu passo abaixo dos olhos. Eu gosto bastante dessa esponjinha, tá, gente? Às vezes eu prefiro usar pincel, mas agora eu tô na fase da esponjinha. E aí eu só vou batendo, tá? Eu nunca vou arrastando assim. Não, onde eu quero mais cobertura, eu só vou depositando pó na cobertura das espinhas também, olha, pra ficar tudo muito bem seladinho e não sair a cobertura quando eu encostar em alguma coisa, enfim. Eu vou dando essa camada extra de fixação na cobertura. Gente, eu gosto de fazer isso, tá? Mas não que seja uma obrigação, né? Pra quem se sente bem, eu acho excelente, eu acho ótimo. Mas eu não faço isso todos os dias, tá? Mas quando eu quero me sentir um pouco melhor, assim, é geralmente isso que eu faço. E aí eu venho com um blush em cima do blush cremoso. E aí eu aplico com esse pincel do Fiber, que eu gosto mais, tenho gostado mais, né? Eu uso outros também, mas esse, ele esfuma melhor com o de baixo e você consegue construir de uma maneira melhor e mais segura. Ele não fica, tipo, super marcado. E aí depois, se eu precisar, eu esfumo com esse pincel que eu uso pra esfumar o meu pó e passo um pouquinho de iluminador. Eu acho iluminador essencial. Eu não uso iluminador extremamente chamativo, porque, enfim, pro dia a dia eu acho importante a pele ter esse brilhinho de viço. E aí eu tava rindo que eu tava assistindo um vídeo da Vanessa, da Princesa. Gente, ela é muito engraçada. Enfim, eu gosto de passar esse iluminador, que ele é bem levinho, pra não parecer que o rosto tá, tipo, só com pó, entendeu? E aí eu vou preencher minha sobrancelha. Eu não gosto de nada muito marcado, então eu faço algo bem leve, que siga exatamente o formato da minha sobrancelha. Eu não desenho além dela, tá? E aí, pra pentear, eu uso sabonete de glicerina. E às vezes eu molho com água, às vezes eu molho com o que tem ali perto de mim. Nesse caso eu tinha soro fisiológico, então eu usei ele. E eu vou penteando, eu não deixo elas super pra cima, porque eu acabo me estranhando um pouco. Então, enfim, eu vou fazendo da maneira que elas fiquem fixadas, penteadinhas, alinhadas e de um jeito que eu me sinta bem e confortável, sabe? Então fica assim, bem natural. E aí fui fazer uma maquiagenzinha bem rápida nos olhos, tipo, express, assim. Começo com uma sombrinha mais clara, assim, tipo um tom nude, um tom, né, que chega perto do tom da minha pálpebra mesmo. E agora aplico marrom no cantinho externo dos olhos pra dar mais uma profundidade e vou esfumando isso. Esse é o marrom mais quentinho, eu sempre começo com o marrom mais quente e depois eu venho trazendo os tons mais escuros quando eu quero. E aí agora eu troquei por um pincel de esfumar com mais um pouquinho de sombra pra dar uma esfumada geral, né? Naquela demarcação que eu fiz primeiro com o pincel menor. Passo um pouquinho do mesmo iluminador que eu passei no rosto, no cantinho interno. E agora eu vou marcar a base dos meus cílios com sombra preta. E vou aos pouquinhos, gente, fazendo camadinhas assim, até que ele dê a ênfase que eu quero. Eu vou dar uma leve puxadinha, mas não muito. E agora eu esfumo esse finalzinho pro acabamento. E agora eu vou passar a máscara de cílios. Eu gosto de passar só nos cílios superiores, na parte de cima. Não passo nos cílios inferiores, eu não gosto muito. Só quando eu vou fazer uma maquiagem mais completa, que tenha sombra embaixo, assim, pra dar acabamento. E olha a diferença, gente, de um olho com e de um olho sem, meu. Aí eu ensaiei de passar esse batom, mas acabei decidindo fazer o que eu faço sempre, que é passar esse lip tint, que eu gosto bastante.
o combo que eu uso pra todos os dias, assim, mesmo